Oi, pessoal! Nessa aula nós vamos falar sobre antecipações de gatilhos. Vou para a tela aqui, para a lousa. Aqui eu coloquei alguns exemplos. Eu vou marcar de rosa aqui onde é a quebra de linha, para que vocês consigam identificar comigo. Aqui sempre, eu estou identificando a quebra do movimento. O que está em preto é a linha de tendência, tá? E aqui é a quebra do movimento. Claro, né, gente, entendendo que a gente tem aqui uma tendência, né, a gente tem o preço aqui, seguindo a linha de tendência. Eu só já desenhei de forma resumida os exemplos. E a primeira situação de antecipação, né, é essa aqui. Essa é a nossa primeira situação de antecipação. É quando acaba de ocorrer a quebra de linha. Porque o que a gente sabe, gente? A gente sabe que a estratégia base, pela estratégia base, a gente precisa, né? Vou desenhar aqui em azul para não confundir. A gente tem nossa tendência, a gente tem a nossa quebra do movimento e a gente precisa de dupla confirmação, né? Ou assim, ou na forma de pivô. Então, nós precisamos, ou assim, né? Ou então a gente precisa de uma quebra de linha e um pivô para a gente ter a nossa entrada. Isso no nosso movimento macro. Mas isso aqui é a estratégia base. A gente tem como operar os movimentos micro disso aqui. E é isso que eu vou ensinar para vocês hoje. Para você operar movimento micro, né? Mesmo que a sua estrutura base não tenha dado dupla confirmação nem para compra nem para venda, você consegue operar os movimentos micro. Como? Primeira situação. Após a quebra de linha, você vai acompanhar esse movimento rosa, que é a quebra de linha, no tempo limpo dele. Você vai escolher aqui, ó, aqui é o seu fundo, aqui é o seu topo, joga no tempo limpo e você vai aguardar gatilhos, tá? Aqui neste caso, gatilhos de venda, porque a gente vai procurar, né, vai buscar o retorno após a quebra de linha. Porque a gente sabe que após a quebra de linha, o preço tende a retornar por volta de 60%, 61,8%, para fazer um retorno bom para efeito de futuro gatilho aqui, ó, no macro. Então, a gente sabe que ele tende a fazer esse retorno, mesmo, né, que ele vá continuar o movimento embora, ele chega pelo menos até aqui. Então, o que acontece, gente? Tanto para ele subir e fazer o gatilho, quanto para ele descer, ele passa por aqui. Então, aqui até 61,8% é um retorno que você consegue pegar, né, de forma tranquila, porque ele vai passar por aqui, tanto para subir, para fazer o gatilho, quanto para continuar descendo. Então, a gente vai objetivar essa entrada em específico. Você vai pegar o tempo limpo desse movimento de rosa, tá? Vai procurar gatilhos de dupla confirmação de venda. Vai pegar a sua vendinha até por volta de 61,8. O que você vai fazer? Após toda a dupla confirmação, nós acompanhamos o preço no novo movimento, que a gente chama de T2, né? Então, aqui, ó, vai ser nossa T1, o de rosa vai ser nossa T1, e nossa T2 vai ser esse movimento em vermelho, o que é o movimento de queda. Você vai acompanhar ele no tempo limpo, ó, movimento topo fundo, tempo limpo. Ocorrendo a falha, você vai já sair. E a tendência é que falhe mesmo, a não ser que o preço siga na tendência de queda, tá? Porque o que a gente está trabalhando aqui no nosso macro, ó, é uma tendência de queda. Então, acontece muito dele vir aqui fazer a quebra de linha, né, e ir embora. Acontece. E você consegue pegar isso fazendo justamente essa operação mais micro aqui. Analisando o tempo limpo de rosa, observando esses gatilhos no tempo limpo de rosa. Então, a gente vai dar um zoom aqui, vai jogar no tempo limpo e a gente vai estar observando os movimentos em onda lá, né? Marcando linhas de tendência. Observou dupla confirmação aqui, ó. Vendinha, pelo menos até 61,8%, tá? E aí você vai acompanhando isso no tempo limpo da queda, né? Você vai jogando no tempo limpo. Chegou aqui em 61,8%, começou a quebrar a linha, dar gatilho, já faz uma boa parcial, tá? Porque pode ser que volte tudo para dar esse gatilho do nosso macro aqui, tá? Que seria esse gatilho aqui, ó, tá bom? Então, porque a tendência é que o preço faça isso, tem grandes chances, tá? Mas se for direto, você já tá dentro dessa vendona e aí você já pega isso aí. Então, essa é a primeira situação de antecipação.
Nossa segunda situação de antecipação é justamente, né, ele faz a quebra, em seguida ele já fez esse retorno que a gente buscou aqui na primeira situação, ele já fez esse retorno. Quando ele chega aqui embaixo, o que a gente vai fazer? A gente vai estar acompanhando esse movimento de queda no tempo limpo, olha. A gente vai acompanhar no tempo limpo esse movimento de queda, faz linhas de tendência e tudo. Quando você observa a dupla confirmação de compra aqui, ó, você vai fazer o quê? Você vai comprar, por quê, gente? Porque no nosso macro, ele fez a quebra de linha aqui e ele vai tentar dar o gatilho. E é isso que você vai buscar. Você vai, após fazer a dupla confirmação aqui, ó, no tempo micro, lembrando que tudo isso que a gente está analisando é movimento micro. Você não pode fazer operações de micro buscando alvos de macro. Por exemplo, aqui você vai fazer uma compra se ocorrer dupla confirmação no tempo limpo da queda. Então, você vai estar operando o que aqui, gente? Você vai estar esquecendo praticamente de tudo aqui atrás, você vai estar operando este movimento topo-fundo aqui. Você vai operar esse movimento. Quais são os alvos desse movimento? Ele pode evoluir aqui para uma quebra de linha embora? Pode. Mas você... Quebra de linha não, perdão. Para um gatilho embora? Pode. Mas pode não acontecer isso também. Ele pode simplesmente dar o gatilho e a gente sabe que depois do gatilho ele tende a falhar. Então, se ocorre falha, ele vai voltar tudo. Então, o seu alvo é até ali. Porque a gente está operando movimento micro, a gente está operando esse movimento. Os alvos são desse movimento. Então, TTA, máxima aqui, ó, outro TTA. Então, gente, quando a gente faz essa operação aqui, a gente está analisando o macro, tá vendo que no macro tá para dar um gatilho, a gente vê uma oportunidade nesse micro aqui, ó, para poder subir e tentar dar o gatilho. Então, nosso alvo é aqui nessa região de topo, aí você vai fazer parcial, caso comece a agarrar, né? Por quê, gente? Você vai precisar acompanhar. Porque se você está fazendo análise micro, você viu dupla confirmação, você vai, ó, dupla confirmação de compra? Deu. Você vai acompanhar o seu novo movimento, que é sua alta, no tempo limpo da subida. Chegou aqui em cima, começou a agarrar, já sai fora, é o seu primeiro alvo. Ou chegou no alvo, já faz uma boa parcial, é o seu alvo ali, né? E aí, ali é o seu alvo principal. Se ele for além, né, se fluir bem, sem dar gatilho nem nada de venda, você acompanhando no tempo limpo da subida, você pode até permanecer, mas são raros os casos, tá? A tendência é, como ele vai fazer aqui, buscar fazer o gatilho no macro, se ele fizer esse gatilho, fazendo ou não, na verdade, ele tende a voltar. Então, aqui na frente a gente vai ver a nossa outra situação, ou então aqui a gente pega essa entradinha aqui embaixo, tá? Vou desenhar aqui, ó. Aqui a gente pega essa quedinha. Aqui a gente pega, ó, sempre no tempo limpo, tá, gente? Desse movimento aqui. Ó, tempo limpo, tá? No tempo limpo. E aqui na frente, a gente já tem esse movimento tendo acontecido, essa subida. E existem duas situações. Pode ocorrer o gatilho no macro ou não. Aqui em cima, ó, ocorreu o gatilho, ó. Aqui a gente tem um gatilho tendo ocorrido, aqui não. Aqui eu coloquei um exemplo aqui, o gatilho nem ocorreu. Tá? E aí, no micro movimento, da mesma forma que dos anteriores, você vai pegar sempre essa pernada aqui no tempo limpo, vai analisar que deu venda, você vai analisar aqui e vai ver, não, deu dupla confirmação de venda aqui. Vou vender por quê? Vai buscar fundo, certo? E aqui a mesma coisa. Aqui você vai analisar o tempo limpo da subida, deu gatilho, analisa o tempo limpo da subida que a tendência é falhar, lembra? E aí você vai analisar, vai fazer a mesma coisa. Analisou o tempo limpo do vermelho, deu venda, vai vender e acompanhar um novo movimento no tempo limpo. Lembrando que o nosso alvo é no fundo, na região de fundo. Acompanhando o tempo limpo, chegou no alvo, boa parcial, saída completa e observar. E aí, essa é a nossa terceira situação de microentrada, tá? Tudo analisando o seu macro para pegar entradas no micro. Nessa outra situação aqui, você já tem o gatilhão, ó, já aconteceu o gatilhão, tá vendo? Em seguida, o preço já retornou aqui para baixo. E aí, gente, nessa situação aqui, você também está pegando o tempo micro disso aqui, ó, né? Porque pela estratégia básica, o que a gente precisa? A gente precisa do nosso gatilho. Em seguida, a gente precisa acompanhar o movimento em ondas, certo? Tendo o movimento em ondas aqui, a gente consegue traçar, visualizar a quebra e visualizar o nosso segundo gatilho. Só que é essa situação aqui, ó. Aqui a gente tem, ó, movimento em ondas. Aqui eu tenho uma quebra. E aí aqui vai fazer o nosso gatilho aqui em cima, tá?
Já aqui atrás, nesse exemplo que eu estou agora, isso não acontece. A gente não tem movimento em ondas. Aqui ele tá kendo a kendo. E aí você não consegue traçar linha de tendência para pensar isso, tá? E aí a sua entrada original, pela estratégia base aqui, seria no pivô. Seria aqui em cima. Só que como nós estamos tratando de entrada antecipada, o que a gente vai fazer? A gente sabendo que ele já deu o primeiro gatilho, que ele já retornou e que aqui está kendo a kendo, você consegue jogar esse movimento azul no tempo limpo. E aí você jogando ele no tempo limpo, você vai procurar gatilhos de compra. Deu gatilho de compra significa que ele vai tentar o pivô. E você já antecipou sua entrada. Então, se você tá aqui, né, entrou por aqui, ele vai lá, busca fazer o pivô, você tem que acompanhar no seu macro para ver se ele confirmou o pivô. Além do que você tem que acompanhar, se ele ultrapassou a região do pivô, né, já confirmou para você, você já vai estar acompanhando desde aqui, ó, o tempo limpo da alta, para ver se ele não vai falhar aqui no pivô, porque ele pode falhar no pivô, certo? E aí, se ele falha aqui no pivô, ele entra nessa última situação nossa aqui. Ele vai ficar consolidando, ele vai ficar indo e vindo, e a gente fazendo essas operações, né, de consolidação. Chegou no fundo, volta, chegou no topo, volta. E ele vai ficar consolidado, decidindo para onde vai, até dar os gatilhos no macro, ou para continuidade, ou para reversão, tá? Até dar o gatilho e seguir. Então, aqui é nesse tipo de entrada, quando está kendo a kendo, você pega o tempo limpo e pega a subida, buscando que ele dê no macro um pivô. Aqui na frente, deixa eu voltar aqui. Deixa eu deixar marcadinho para vocês lembrarem que é o kendo a kendo. Já nessa situação, é a situação que eu falei, é semelhante, teve o gatilho, só que aqui a gente tem movimentos em onda e a gente consegue fazer a linha de tendência. E a gente tem a quebra dessa linha. Só que nesse caso aqui, né, se eu falasse para vocês, entra aqui no gatilho, essa é a entrada base, né? Essa daqui seria a sua entrada base, você entra aqui esperando a superação da RGB. Só que aqui a gente não está tratando de entrada base, nós estamos tratando aqui de entradas antecipadas. E esta aqui que eu estou mostrando para vocês agora é a melhor entrada antecipada, é a mais top. Por quê? Após você identificar o primeiro gatilho, você identificou movimentos em onda aqui na frente. Você viu a quebra dessa... Quebra proporcional, né, gente? Segue todas as regras. Quebra proporcional desse movimento aqui, ó. Tudo, gente, no próprio tempo limpo aqui, tá? Ó. Até então, não desci para o tempo micro ainda. Estou no tempo limpo aqui de todo esse macro aqui. No tempo limpo dessa tendência aqui, tá? Dessa consolidação aqui. Então, o que acontece? Estou aqui analisando. Teve, ó, quebra de linha. Quando ele desce e você sabe que é possível que ele vá buscar fazer esse segundo gatilho, você vai operar esta pernada aqui, ó, que é o que eu chamo de segunda pernada do segundo gatilho. Por quê? Esse é o primeiro gatilho e aqui vai ser o segundo, se ele der, né? E aí, sendo o segundo, aqui é a segunda perninha, aqui é a primeira perninha, aqui é a segunda perninha. Então, você vai operar a segunda pernada do segundo gatilho. Mas para operar essa segunda pernada do segundo gatilho, você precisa do tempo limpo desse movimentinho micro aqui verde. Então, você vai pegar topo, fundo, jogar no tempo limpo e pegar o micro ali. E aí, você vai pegar essa comprinha aqui no micro e observar nesse macro de vermelho aqui, ó, em todo esse tempo limpo da consolidação, se vai confirmar esse gatilho ali, certo, gente? Confirmando, você segue acompanhando aqui, ó, lembrando que, ó, depois que você analisou o tempo limpo aqui de verde, pegou a sua entradinha de compra, você já vai estar acompanhando no tempo limpo dessa subida para ver se não vai falhar aqui, gente. Porque o que pode acontecer aqui? Ele pode nem dar esse gatilho. E se ele não der esse gatilho, ele vai simplesmente fazer uma falha aqui, ó. Ele vai fazer uma falhazinha aqui, ó, de venda. Ele já chegou no seu alvo. Por quê? Você está operando um movimento micro, um movimento de verde. Olha aqui, ele já voltou todo o movimento. Chegou no topo do movimento de verde. Então, ele já cumpriu o seu papel. Pode ser que ele nem dê esse gatilho de vermelho no macro, tá? E aí, você acompanhando o tempo limpo dessa alta aqui, você vai verificar que ele falhou, tá? Você já vai ter saído de boa parte, porque você viu que estava começando a quebrar linha, já chegou no alvo, você tá ficando de olho, né? Porque quando ele quer ir, gente, ele vai direto, ele não enrola muito. Ele pode quebrar linha aqui, nem dar gatilho de falha? Pode, né? Ele pode simplesmente quebrar esse movimento aqui, ó, tá subindo,
quebra o movimento, segue, nem dá gatilho, pode, mas você tem que ficar de olho e acompanhar. E aí ele vai lá dar o seu gatilhão no macro e segue. Desde que também supere RGB, você tem que ficar de olho nisso. E aí ele já deu o seu gatilhão no macro, você segue pela análise macro. Mas daí você já entrou antecipadamente aqui, ó, na segunda perninha do segundo gatilho, gente. Isso aqui dá uma entrada muito boa, porque você consegue fazer essa análise macro num tempo bem maior e pegar isso aqui num tempo bem menorzinho. E aí o seu risco-retorno fica excelente. Nessa última situação, é a situação em que você teve um gatilho, e ele foi lá, fez o segundo de qualquer dos formatos, e aí volta, e ele começa a consolidar. Então, depois da segunda tentativa, ele já não faz, e aí ele, no fundo, ele agarra, e agarra é quando consolida demais. E como você opera isso, gente? Operando toda a pernada, ó. Pega essa pernada, tempo limpo. Deu venda? Até o fundo, até a região de fundo. Pega essa pernada aqui, tempo limpo. Deu compra? Até o topo. Pega essa pernada, deu venda, até o fundo. Até que você encontre, nesse macro aqui, uma estrutura de dupla confirmação que você visualize, que siga em frente. Então, assim, a cada oportunidade aqui você está fazendo uma entrada micro, mas você tem que sempre estar analisando pelo macro se está confirmando os seus gatilhos, se está fazendo estrutura de gatilho, que de repente está ali consolidado. Você está ali analisando, né? Consolida, mas ele vai lá dar um gatilhão aqui, ó. Você tem que ficar de olho nisso. E aí, se nessa última pernada aqui, né, exemplo, ele não falha, ele vai direto, ele vai seguir na venda. Então, você sempre tem que observar a cada microentrada, você tem que analisar a pernada, jogar no tempo limpo e visualizar, se não vai falhar, tá? Então, gente, sobre antecipações é isso, são essas 6 situações, tá? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.